Bem, o que não é o reino de Deus? Diz Paulo. Bem, o reino de Deus não são coisas externas, como disse o Salvador. O reino de Deus não são externalidades. Essas não são as características do reino de Deus. Comer, beber. Por quê? Bem, porque essas são características que você também encontra no reino do mundo, no reino das trevas, neste mundo maligno. Assim, quando vocês, romanos, esse é o contexto, quando vocês começam a julgar a estatura espiritual de cada um de vocês, baseado em coisas externas, terrenas, materiais, quando vocês começam a olhar uns para os outros, ele é crente, ele não é, ele é salvo, baseado em coisas externas que não pertencem ao reino de Deus, vocês estão fazendo exatamente o que o mundano faz. Vocês estão buscando evidências que na verdade você encontra também no mundo. O reino de Deus não é comida, não é bebida. Vocês estão medindo a autenticidade espiritual uns dos outros em termos de comida e bebida, julgando uns aos outros a realidade do reino de Deus na vida de vocês, por coisas que vocês também podem encontrar no reino das trevas, no reino do maligno, coisas que são praticadas por pessoas que não nasceram de novo, que estão fora do reino de Deus. Assim, não julguem a espiritualidade uns dos outros baseada em coisas que não pertencem ao reino de Deus, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. Coisas que caracterizam o reino de Deus não são essas externalidades. O verdadeiro cristão não é uma pessoa que é caracterizada meramente por certos atos e elementos externos. O que é o catolicismo romano? Pensa sobre esta versão torcida do cristianismo. O catolicismo romano, por exemplo, é nada mais do que uma religião de medalhinhas, de fitinhas, de santinhos, de água, de procissões, coisas externas. Ídolos, imagens, pinturas, grandes catedrais, roupas, uniformes religiosos, incenso, esta ordem de prelados, toda essa divisão, coisas externas, exteriores, isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma instituição estabelecida na terra, assim por dizer, organizado por homens em estratos, etc, etc. Não é algo externo. O reino de Deus não está ligado a estas coisas. E o reino de Deus também não é abraçar uma moda, uma estética evangélica cristã. Antes eu me vestia como mundano, carnal, sensual, mas eu estou frequentando a igreja, eu vejo essas boas pessoas tentando se vestir de uma maneira decente, então eu vou vestir de uma maneira decente, agora eu sou um cristão, eu vou aprendendo a linguagem de Sião, vou me comportando, todo esse vocabulário evangélico, ô vaso, ô bênção, isso aí. O reino de Deus não é isso. Estas coisas externas, essas externalidades. O reino de Deus não é fazer parte de um partido político cristão, iniciar uma ONG cristã. Isso não é o reino de Deus, porque isso são coisas externas. O reino de Deus também não é o subproduto do cristianismo. O que é o subproduto do cristianismo? Bem, em nossos dias há um movimento chamado reformado, neocalvinismo é o apelido deles. E essas pessoas estão sempre martelando, nós temos que voltar à reforma, temos que voltar à reforma protestante, aos caminhos antigos. Mas quando você começa a analisar com mais calma o que eles querem dizer sobre voltar à reforma, sabe o que eles querem, na verdade? Eles querem um subproduto da reforma. Eles não querem voltar à palavra de Deus, eles não querem voltar à reforma, eles querem voltar ao queijo e o vinho da reforma. Eles querem voltar a Bach, a Rembrandt, Franheim. Eles querem voltar à arte renascentista reformada, à teologia dita reformada, as coisas belas que o Renascimento e a Reforma trouxe em oposto ao catolicismo, à era medieval. É isso que eles querem, falar sobre arte, sobre moda, sobre política, sobre tudo. Isso não é o reino de Deus. Os reformadores não voltaram à reforma, eles voltaram à palavra de Deus. Assim, o reino de Deus não é política. O reino de Deus não é subproduto do protestantismo. O reino de Deus não é pegar um violão, um instrumento musical, sentar-se num dia morno, ver a lua cheia e começar a cantar ali alguma coisa, escrever uma música bonita e sentir gostoso que eu pertenço a Deus e está muito bom. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não são coisas externas. Bem, querido amigo, se você se baseia nisso para se considerar um filho de Deus, em algo externo, meu batismo, o fato de que eu nasci num lar evangélico, o fato de que eu canto no coral, que eu toco na banda, que eu ajudo as pessoas a entrar na igreja, recebo as pessoas, alguma coisa externa que você olha, eu faço isso, eu faço aquilo, então você não pertence ainda ao reino de Deus, porque isso não é o reino de Deus. Isso não é ser salvo. Se baseado nisso você afirma ser um cristão, então eu devo te dizer com toda gentileza e sinceridade que você ainda está fora do reino de Deus.
mas no lugar onde o reino de Deus está, onde Deus habita pelo Espírito, então você encontrará estas três coisas, esses três elementos positivos. Assim Paulo define o reino de Deus por aquilo que ele não é, mas agora ele passa a definir de uma maneira positiva por aquilo que ele é. Ouça novamente.